Olá meu amigo, olá minha amiga, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Através deste canal, toda semana eu tenho compartilhado estudos da Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2020, eu tenho compartilhado também as lições da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre tem como tema geral a raça humana, origem, queda e redenção. E nós estamos chegando aí agora à lição de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. É com muita alegria que eu quero compartilhar este estudo com você e quero te pedir também que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, deixe os seus comentários e deixe o seu gostei. Fazendo assim, você me ajuda a divulgar a palavra do Senhor e também me incentiva a continuar gravando estes vídeos, entendendo que tem sido relevante para os irmãos. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Davi Linhares e eu quero compartilhar estas verdades a partir de agora, que é o estudo da palavra do Senhor. Nesse primeiro trimestre, nós estamos fazendo tipo que um mini curso teológico, se nós pararmos para analisarmos o conteúdo da mesma. Pois nós já temos abordado aí acerca da natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza do homem. São três matérias distintas dentro da teologia sistemática, onde nós estamos fazendo uma rápida abordagem neste trimestre, através destas lições. E você não pode ficar de fora. Aí na descrição eu vou deixar a playlist para que você, caso tenha perdido alguma aula, possa aí se atualizar. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. O texto áureo da nossa lição diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias capítulo 3, versículo 10. A verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 17, versículo 22 ao versículo 28. Esta lição também nos dá alguns objetivos, são três eles, assim como também três são os tópicos. O primeiro deles é apresentar a unidade racial do ser humano. O segundo, discorrer sobre a unidade linguística original da unidade. Terceiro, refletir sobre a unidade em Cristo. Muito bem. A partir de agora eu quero dizer para você que este material, que são as minhas anotações pessoais, vão estar aparecendo aqui ao meu lado, onde você terá a possibilidade de continuar, de acompanhar de forma visível e bem clara, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Sendo assim, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que é a unidade racial do ser humano. Esta também temos outros três subtópicos. O primeiro deles, a origem divina do ser humano. Segundo, a unidade racial do ser humano. Terceiro, a unidade psicológica do ser humano. Muito bem, vamos então ao primeiro subtópico, que diz a origem divina do ser humano. É isso mesmo, todo ser humano ele tem uma origem divina. Por que ele tem essa origem divina? Porque um ser divino, que é Deus, foi quem nos criou. A Bíblia ela é bem categórica em dizer a forma e cada detalhe em que Deus usou para fazer o homem. E nós vamos encontrar ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7, dizendo assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Porém, toda vez em que eu falo acerca da criação da humanidade, para mim é quase que impossível eu não ter que falar que Deus, ele nos escolheu, ou seja, projetou em seu coração e na sua mente a nossa criação antes mesmo da fundação do mundo. E é o que Paulo nos descreve quando escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A palavra também ela vai dizer que Deus ele nos formou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, eu quero te dizer
que antes de todas essas coisas, né, que nós vemos e conhecemos existisse, Deus ele já tinha me escolhido, ele já tinha te escolhido para que nós viéssemos a existir. Ou seja, o mundo e o planeta Terra, ele só existe por causa do ser humano. O ser humano, todas essas coisas foram criadas por causa do homem, que seria então o Filho amado de Deus. Você é uma pessoa muito especial para Deus, assim como eu e assim como toda a humanidade. Infelizmente, o ser humano ainda não reconheceu isso. Não reconheceu que ele, diante dos olhos do Pai, é como uma joia preciosa. Pois Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua glória e tenham um relacionamento íntimo entre pai e filho com ele. Por isso Deus ele nos criou para a sua glória. Aqui no segundo ponto nós temos a unidade racial do ser humano. Somos semelhantes a Adão. Muito bem, quando nós vamos observar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele disse: façamos, pois, então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, se nós formos analisar a palavra imagem, nós vamos entender que imagem é algo que reflete. Então, a nossa aparência física reflete a imagem de Deus. Por exemplo, 2 olhos, uma boca, cabeça, braços, pernas, enfim. Esta é, então, a forma que diríamos que seja a forma física de Deus. Porém, a semelhança é algo mais que está relacionado ao seu caráter. O homem, quando foi criado em um estado adulto, em um estado perfeito. E nós podemos ter visto isso nas aulas anteriores. E se você ainda não assistiu, aí eu vou deixar a playlist aí na descrição, onde você poderá conferir. Mas continuando, eu quero dizer que a nossa semelhança de Deus que nós tínhamos lá, ela foi perdida no decorrer do decurso, né? Nós acabamos pecando e então perdemos essa semelhança. Que semelhança seria essa? A semelhança de perfeição, a semelhança de santidade. Pois Deus ele é um ser santo e quando Deus ele criou o homem um ser perfeito, ele criou um ser sem pecado, sem mancha e sem mácula. Porém o homem ele vai e peca contra Deus. E quando ele peca contra Deus, ele perde a essência de Deus, ele perde a semelhança de Deus. Por quê? Porque ele contamina o seu corpo, ele passa agora a ser um ser corruptível, um ser corrupto, manchado pelo pecado, por algo que Deus não tem. Então nós hoje, infelizmente, não somos mais semelhança de Deus. Temos a forma de Deus, mas não a semelhança, porque nós somos semelhantes a Adão. Pois a palavra ela vai dizer que Adão teve um filho, só que este filho agora segundo a sua semelhança. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então nós temos a semelhança e temos a imagem de Adão, um homem que já estava corrompido pelo pecado, que já estava contaminado com o pecado. Mas graças a Deus, Deus ele não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da humanidade. E enviou seu Filho unigênito, a Jesus Cristo, como antídoto. E o seu antídoto é o seu próprio sangue, que nos limpa, nos purifica e nos liberta de toda a condenação do pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, diz: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então aqui nós vemos a declaração de Paulo, e ele diz que a partir de um casal, a partir de um homem só, Deus encheu toda a terra. Este casal foi Adão e Eva, nós somos descendentes dele. E no que diz requisito a isto, nós podemos dizer que toda a humanidade somos irmãos, porque nós viemos de um único casal. A unidade psicológica do ser humano. Ora, eu não sou nenhum psicólogo. Eu acredito também que o comentarista também ele não é um psicólogo. Porém, quando nós vamos à questão da unidade psicológica, entendendo que a psicologia é a ciência que estuda as ações e a mente comportamental do ser humano,
se nós formos trazermos isso para a Bíblia, eu posso separar, ou melhor, até separei 3 pontos comuns de unidades em que a Bíblia nos apresenta, dentre todos os outros que ela também nos apresenta. Eu separei apenas 3, e esses 3 são: o primeiro, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza você já pecou. E eu tenho certeza que eu já pequei, não foi só uma vez, eu já pequei várias vezes. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Todo ser humano, ele nasce em um corpo já contaminado pelo pecado. E a sua essência, no momento em que ele passa a crescer, ele começa agora a desenvolver de forma natural o pecado, infelizmente, que não era para ser assim. Mas nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. E parece que o pecado se tornou uma cultura. E isso se tornou um ato meio que centralizado na psicologia humana. As pessoas falam, uma mentirinha só não faz mal. Ou seja, o pecado não faz mal, mas o pecado faz mal. Um único pecado trouxe uma maldição terrível para toda a humanidade. A Bíblia fala que se queixa, pois, o homem, senão dos seus próprios pecados. Então todos nós um dia pecamos com uma mentirinhazinha pequena, com um palavreado que não agradava a Deus. Nós, de alguma forma, pecamos e transgredimos os mandamentos do Senhor. E fazendo isso, geramos em nós mesmos a morte. Segundo, todos têm o tal do eu. Todo mundo tem o eu acho, eu penso. Quantas vezes as pessoas estão ensinando a outra, não faça assim não, rapaz. Ele vai lá e diz, eu acho que é assim que é o melhor, assim que é o bom para mim. Eu acredito dessa forma. Quantas vezes nós não estamos compartilhando a palavra de Deus e as pessoas não querem aceitar a palavra? Até mesmo quando nós vamos falar para uma pessoa que está em pecado, e ele chega lá, Deus ele se importa com o coração, Deus ele está vendo o meu coração, ele sabe das minhas boas intenções. Mas nós sabemos que as coisas não é bem assim. E Jesus ele nos ensinou a negarmos a nós mesmos. Jesus ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se pois a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus nos ensina a tirar o eu do centro. Em Provérbios 16, versículo 2, Salomão diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus ele conhece o corpo, a alma e o espírito. E ele coloca tudo isso em uma balança. Ele vai entender qual é o teu desejo mais profundo. E ele envia o Espírito Santo para te auxiliar, para que você não ande em pecado. Bom, ao invés de você ter no seu centro o eu, que você possa completar esse eu com o D na frente e o S no final. Você já imaginou que palavra é essa que se completa? Se completa realmente a palavra Deus. Que Deus esteja no centro de nossas vidas, hoje e eternamente. Terceiro, a maioria das pessoas ela tem medo da morte. Praticamente todos temos medo da morte. E Jesus ele fez uma pergunta lá em Marcos capítulo 8, versículo 37, que diz: que daria o homem em troca de sua alma, ou seja, em troca da sua vida? Aqui nós percebemos em que, quando nós vamos fazer uma rápida análise, o homem é capaz de qualquer coisa para salvar a sua vida. Tem pessoas que conseguem uma força extraordinária quando está à beira da morte. Ela consegue pular cerca, ela consegue pular muro. Eu não sei onde ela encontra aquela força e habilidade, mas ela consegue de alguma forma conseguir fugir. As pessoas elas roubam, elas matam para conseguir uma vida melhor, segundo o conceito delas, segundo o eu delas. Mas todos os homens, de certa forma, têm medo de morrer. Até mesmo aqueles que já conhecem a Cristo, muitas vezes têm medo de morrer, mesmo sabendo o que Jesus disse, que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Palavras do próprio Jesus Cristo, Segundo tópico, a unidade linguística original da humanidade. Este tópico nós temos também mais 3 subtópicos que diz assim: a língua original da humanidade, a confusão linguística em Babel, terceiro e último, indícios da linguagem primitiva. Vamos então ao primeiro ponto deste tópico,
a língua original da humanidade. Ora, cientistas, teólogos, historiadores, arqueólogos têm buscado descobrir qual é a primeira língua, qual era a língua original do ser humano. Nós sabemos que hoje em todo o mundo tem aproximadamente 7.000 línguas, né? E segundo a ONU, dessas 7.000 línguas, 3.000 línguas são faladas por todo o mundo. Mas os estudiosos chegaram a uma conclusão de que estas línguas se originaram de uma mesma. E tem sentido, né? Inclusive o nosso português. O nosso português, ele se originou da língua Portugal, africano e indígenas. É uma mistura dessas três, pois o nosso português não é o mesmo português de Portugal. Então nós percebemos que mesmo falando português, a nossa língua ela tem uma certa diferença daquela em que nós aprendemos quando colonizados pelos portugueses. E isso nós podemos ver também na Bíblia. A Bíblia nos mostra, lá no Jardim do Éden, que Deus ele tinha uma comunicação entendível com o homem, em uma língua muito bem clara, onde o homem se comunicava diretamente com Deus. E em Gênesis capítulo 3, versículo 9, nós vamos ver aqui um diálogo entre Deus e o homem, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós percebemos um diálogo bem entendível entre Adão e Deus. Nós podemos observar que Deus todos os dias iria visitar a sua criação, ele ia visitar o homem e a mulher ali no Jardim do Éden e conversavam com ele. E o que eu acho interessante é que não era apenas Deus que conversava com os homens, mas os animais também conversavam com os homens em uma língua natural. Na mesma língua em que o homem se relacionava com Deus, se relacionava também com os animais. Inclusive no livro de Gênesis, nós vamos ver que uma serpente conversava de forma naturalmente com Eva. Então nós percebemos uma completa harmonia entre natureza, Deus e o homem. Todos se comunicavam em uma mesma língua. O segundo ponto diz assim: a confusão linguística em Babel. Ora, para isso nós vamos entender quais eram os mandamentos de Deus para o homem no início. Deus ele manda encher a terra. A ordem de Deus era que o homem se multiplicasse. Se nós formos ao versículo 28 de 1 Gênesis, nós vamos encontrar que Deus abençoou o homem e deu uma ordem: governai sobre os peixes do mar, sobre os répteis da terra, sobre as aves dos céus, e multiplicai-vos, sede frutíficos, enchei a terra. Deus dá esta ordem muito bem clara aí para Adão e Eva. Mais tarde, depois do dilúvio, que Deus vai e destrói toda a humanidade por causa do seu pecado, coisa que não está tão longe de acontecer novamente, só que desta vez não mais com água e sim com fogo. Porém, Deus ele vai resgatar a sua igreja. A igreja hoje representa a arca. Não é mais a arca de Noé. Poderíamos dizer que é a arca de Jesus, porque Jesus quem levantou a igreja, morrendo no lugar da humanidade e de todos aqueles que aceitam a ele, faz parte de um novo homem, de um novo ser que um dia herdará o reino dos céus. Glória, pois, a ele por isso. Então, a igreja um dia será tirada dessa terra, assim como a família de Noé foi tirada ali através da arca que Deus mandara ele construir. Né? Só que depois da água se secar sobre a terra e Deus ter feito a faxina sobre a terra, nós vamos encontrar mais uma vez Deus falando para Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O interessante aqui é que Deus, apesar de ter destruído a terra, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, a ponto de dar esta ordem a Noé: vai, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem que ele tinha dado a Adão e Eva. O interessante é que Deus ele abençoou Adão e Eva e agora ele abençoa também a Noé. E Noé tem agora a missão de, através da sua família, povoar toda a terra. Em Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Aqui nós vamos perceber
que os homens, eles continuavam falando naquela mesma língua original em que Adão falava com Deus e falava com os animais. Porém, a comunhão com a natureza por causa do pecado já não existia mais. O homem ele já não se comunicava diretamente com os animais na própria língua. Os animais tinham uma outra língua. Então nós já poderíamos observar que a língua já não era mais a mesma para os animais. Então, a partir deste momento, o povo falava e se comunicava em uma mesma língua. Porém, parece que o povo ele não queria se separar e se espalhar por toda a parte do mundo, como Deus assim queria e tinha ordenado que se multiplicasse e enchesse a terra. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4 diz: disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ora, dentre os estudiosos e teólogos, existe um consenso aqui. Eles acreditam que essa torre, a Torre de Babel, que chegaria até o topo do céu, acima das nuvens, eles acreditam que o homem estava maquinando, se caso Deus fosse destruir a terra mais uma vez com o dilúvio, eles poderiam, quem sabe, se salvar nessa torre, né? Mas o que nós podemos observar dentro da palavra é que eles queriam viver acumulados em um único lugar, queria crescer por ali mesmo, eles não queriam se espalhar. Só que o projeto de Deus era que a terra fosse habitada pelo homem, fosse habitada por todos os seus filhos, por toda parte da terra. E então Deus desce para ver ali a obra destes homens e percebeu que aquela obra era algo maligno e que eles estavam intentando contra a soberania de Deus. Então Deus ele decide confundir a língua dos homens. O que eu acho interessante é que alguém uma certa vez disse que quem inventou a língua inglesa foi o diabo, porque quando se fala gold, que é a palavra Deus, ao contrário é dog, que seria cão. Então eles dizem que toda vez que alguém fosse falar o nome de Deus na língua inglesa, estaria chamando Deus de cão. Mas você já parou para analisar as palavras em que nós falamos ao contrário? Vai dar uma salada de frutas e até mesmo palavreados que não agrada a ninguém, não é verdade? Então, nós não podemos fugir do contexto bíblico. A Bíblia diz que Deus foi quem confundiu as línguas. E a ciência já tem entendido isso e tem entendido que a partir de uma única língua foi que todas as outras foram originadas. Indícios da linguagem primitiva. Ora, os indícios, nós podemos perceber, como eu falei anteriormente, que a língua portuguesa, por exemplo, brasileira, ela se originou de 3 outras línguas, né? Acredita-se também que o português, o inglês e dentre outras línguas se originou de apenas uma única língua, apesar delas serem diferentes. E aqui tem algo muito interessante. Um camarada chamado Passamético, um dos últimos faraós do Egito, que reinou nos anos 664 a 610 a.C., ele decidiu fazer uma experiência para ver se descobria qual seria a língua universal da humanidade, a sua língua primária. Então o que ele fez? Ele pegou um casal, ou melhor, 2 irmãos gêmeos, recém-nascidos, tirou de sua mãe e o trancou em um lugar e entregou a um pastor para tomar conta destes gêmeos. E disse, ninguém fale próximo a esta criança, porque eu quero saber qual é a língua em que eles vão falar, para mim entender qual seria esta língua. Então, sob pena de morte, esse pastor toma conta dessas crianças sem que pudesse falar uma única palavra. Passados-se então 2 anos, este rei, este faraó, vai dar ordem ao pastor, não dê mais comida a estas crianças, até que elas peçam alimento por causa da fome na sua língua primária. Então, assim foi feito. Porém, parece que o pastor teve compaixão daquelas crianças. E então disse que aquelas crianças tinham pedido pão na língua síntio, que era um idioma falado antigamente na região que viria a ser a Ucrânia na União Soviética, ou melhor, a antiga União Soviética. A partir daí, então, o rei, convencido-se,
decretou que a língua síntio seria a língua primária do ser humano em si. Porém, séculos mais tarde, um outro rei germânico, com o nome Frederico II, que viveu entre 1194 a 1250, volta a fazer a mesma experiência. Só que desta vez, ele mesmo investigaria de mais perto, dando as mesmas ordens e os mesmos princípios para entender qual seria a língua original do homem. Porém, algo inusitado nessa experiência cruel, que digamos assim, aconteceu diferente, pois as crianças não falaram nada e vieram a morrer de fome. Terceiro tópico. Pois bem, este tópico nós também temos outros 3 subtópicos. O primeiro dele é o pecado universal de Adão. O segundo, as consequências universais do pecado de Adão. Terceiro e último, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Glórias, pois, a ele. Primeiro ponto, o pecado universal de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez nós percebemos que todo ser humano, a Bíblia declara como culpados, pois nós pecamos, e se nós pecamos, nós somos culpados e temos uma dívida, e essa dívida é a morte. Por isso que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundante. As consequências universais do pecado. Apesar de nós não termos transgredido o mesmo pecado de Adão, nós um dia pecamos com a mentira, com um palavrão, com uma desobediência ao pai ou à mãe. Enfim, nós somos culpados, isso sem dúvida nenhuma. E todo pecado traz uma consequência, por menor que ela seja. E essa consequência gera morte, gera dor, gera tristeza, gera maldição. E nós vamos ver aqui que a primeira coisa que aconteceu foi que a terra foi amaldiçoada. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz: e a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós podemos perceber que lá no Jardim do Éden, o homem ele já trabalhava, ele já tinha obrigações a cumprirem. Ele já fazia a obra que Deus, uma missão que Deus tinha ortogado tanto ao homem quanto à mulher. Porém, não havia o sofrimento, não havia o cansaço ou a fadiga, algo que viesse molestá-lo. Mas a partir do pecado, a terra foi amaldiçoada, passou a produzir espinhos, abrolhos. Muitas terras que eram férteis já não eram mais. E o homem tinha que sofrer agora para tirar o sustento da terra, coisa que não acontecia antes. Então nós podemos perceber aqui que o pecado trouxe graves consequências. Primeiro a morte espiritual, depois a morte carnal e o sofrimento para sobreviver sobre a terra. A mulher terá filhos com dores e será governada pelo marido. Nós vamos perceber lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus dá uma ordem tanto ao homem quanto à mulher: governai sobre a terra. Pois Deus estava dando uma companheira, uma adjuntora ao homem, para que esta fosse-lhe idônea e estivesse lado a lado com o homem a governar a terra. Nem a mulher governaria o homem, nem o homem governaria a mulher. Mas porque a mulher foi enganada, ela passou agora também a ser castigada. O homem, do suor do seu rosto, com sofrimento, trará o alimento. Mas a mulher ela não fica isenta disso. E Deus dá a ela também uma sentença. A sentença seria: ela é governada pelo seu marido. Em dores terá filhos. O seu desejo será para o marido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa foi uma sentença dada pelo próprio Deus. Quantos prejuízos o pecado tem nos trago, né? Até os dias de hoje. Guerras, fomes e muitas misérias
tem vindo sobre nossas vidas. Do que, pois, se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Mas graças a Deus, Deus ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. E nesse terceiro ponto nós vamos estudar que em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. O pecado nos trouxe consequências, nos trouxe maldição, nos trouxe escravidão. O pecado nos traz a morte e a separação para com Deus. Mas Jesus ele quer nos dar vida e vida com abundância. Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. E no livro de João, capítulo 19, versículo 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Neste momento aqui, Jesus ele rasga a parede, o véu da igreja, o pecado que estava nos separando de Deus. Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos novamente com Deus. Você tem a oportunidade de toda vez em que pecar, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus e dizer: Jesus, me ajuda para que eu não continue pecando. Me ensina a andar na tua presença. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim para que eu tenha o domínio próprio, os frutos do Espírito. Glória, pois, a Ele. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele te ama, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu do teu filho, da tua filha, do teu irmão, da tua irmã, dos teus pais, do teu marido, da tua esposa. Deus, Ele não desistiu de nenhum de nós. Por isso, Ele mesmo enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para que nós fossemos salvos e perdêssemos, ou seja, para pagar a condenação que estava sobre nós, que era a morte. Todos nós iremos morrer, mas um dia aquele que estiver com Cristo ressuscitará para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só antes sobre muitos. Pois Deus, Ele quer me salvar, Deus, Ele quer te salvar, e a salvação é de graça. Jesus já pagou o alto preço. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe.